mais uma vez, então, sejam todos bem-vindos. A gente vai dar continuidade ao capítulo 5 do livro dos Médiuns. Nós vamos terminar ele hoje, na verdade, né? Nós vamos falar sobre transporte. Vamos entender o que é transporte. Como o Norinho sempre disse, né? A gente está aqui em nome de Jesus, que Ele nos abençoe, que Deus nos ampare nessa palestra. Vai correr tudo bem com certeza. E a gente sempre precisa, isso é uma coisa que ele sempre fala, sempre precisa do pensamento de todos vocês. Tanto na palestra, quando a gente está recebendo entidades na mesa, que o nosso pensamento tem força, né? Então, de acordo com aquilo que a gente pensa, vai acontecer. Nós vamos até falar nessa questão do transporte aqui, eu vou comentar uma coisinha assim muito rápida, mas o pensamento é força. Então, a gente conta com a participação de vocês todos nesse sentido também, bom? Bom, nós estamos então estudando o capítulo 5 da segunda parte do livro dos Médiuns, e nós estamos falando das manifestações físicas espontâneas, aquelas que acontecem sem a vontade do médium. Na semana passada, nós abordamos os ruídos, as pancadas, os arremessos de objetos, e hoje nós vamos falar de um fenômeno muito interessante, muito raro, que é o transporte, mas que também é produzido com a mesma força que gera os ruídos, as pancadas, que movimentam os objetos. Este fenômeno ele está relacionado com objetos que são transportados de um lugar para outro e que penetram ambientes fechados. Então, vamos lá. Este fenômeno só se difere dos que já tratamos pela intenção benévola do espírito que o produz, pela natureza dos objetos, quase sempre graciosos, e pela maneira suave e quase sempre delicada que são transportados. Consiste no transporte espontâneo de objetos inexistentes no lugar onde estão os observadores. Trata-se geralmente de flores, algumas vezes de frutos, doces, joias, etc. Então, no transporte, os espíritos tomam um objeto que já existe aqui no plano físico, retiram ele de um lugar e levam para outro lugar. E Kardec começa aqui dando uma introdução suave sobre o assunto. Ele está citando aqui objetos pequenos, talvez porque são mais comuns, já que os objetos menores precisam de uma quantidade menor de fluidos para serem transportados. Os grandes precisam de mais fluidos. Mas qualquer objeto pode ser transportado. Na sequência do capítulo, Kardec vai colocando explicações de Erasto, que é um espírito de elevada sabedoria, especialmente em relação aos mecanismos da mediunidade, e também foi discípulo do apóstolo Paulo. E o que o Erasto nos fala sobre o fenômeno de transporte? É necessário que entre o espírito e o médium influenciado exista certa afinidade, capaz de permitir que a parte expansível do fluido perispirítico do encarnado se combine com o fluido do espírito que queira fazer um transporte. Então, desde o começo do nosso estudo, quando a gente começou a falar de fenômeno de manifestação física, que nós estamos dizendo que é necessário que o fluido do espírito se combine com o fluido do médium. Mas no fenômeno de transporte, essa combinação tem que ser muito grande, ou seja, a afinidade do médium e do espírito tem que ser maior ainda, maior do que nos outros fenômenos de manifestação física. E aí Erasto segue. Só então pode, mediante certas propriedades que desconheceis do vosso meio ambiente, isolar, tornar invisíveis e fazer que se movam alguns objetos materiais e mesmo os encarnados. Não me é permitido, por enquanto, desvendar-vos as leis particulares que governam os gases e os fluidos que vos cercam, mas, antes que alguns anos tenham decorrido, antes que uma existência de homem se tenha esgotado, a explicação destas leis e destes fenômenos vos será revelada.
Essa foi a explicação que Erasto nos deu em 1860, quando o Livro dos Médiuns estava sendo escrito. E a ciência daquela época não conhecia detalhes da natureza da matéria que nós conhecemos hoje. Então, Erasto falou de acordo com o conhecimento científico daquela época. Mas ele nos alertou que essas leis nos seriam reveladas no futuro. Já se percebeu que o átomo não é tão compacto, que ele tem espaços, existem elementos no átomo. Os elétrons, os prótons, os neutrinos. Esses elementos, eles não estão presos na matéria, eles se movimentam. Então, a matéria que a gente diz ser compacta, na verdade, ela é formada por espaços gigantescos que o nosso olhar não nos permite ver. Como ela tem esses espaços interatômicos, então nós podemos afirmar que a matéria pode ser penetrada. E isso não quebra nenhuma lei da natureza. Quando os espíritos fazem esse tipo de fenômeno, ao contrário, eles estão obedecendo à lei da natureza. Quando um objeto vai ser introduzido num ambiente fechado, o espírito ele tem que desintegrar o objeto e depois integrar novamente. Então ele ou desmaterializa o objeto para passar pela parede, ou ele desmaterializa a parede para o objeto passar, tanto faz. Ou a parede, ou a porta, ou a janela, enfim. O objeto ele não é transportado pela mão do espírito. Ele é transportado pela mente do espírito. É a vontade do espírito que transporta. Nós falamos disso aqui também na semana passada, né? Quando a gente tratou de arremesso de objeto. É a combinação do fluido do espírito com o fluido do médium. Essa combinação de fluidos, o espírito envolve o objeto e com a vontade, com a mente, esse objeto se movimenta. Nesse caso, nós estamos falando de fenômeno de transporte. Ele está invisível e pelo fluido com que o objeto está envolvido, como ali naquela mistura de fluido tem o fluido do espírito, então ele pode comandar esses fluidos pela vontade dele. Então, pela ação mental, o objeto é transportado. O Erasto está dizendo aqui para nós que seres humanos também podem ser transportados. Existem muitas coisas nos filmes, que os filmes, na verdade, eles se baseiam em estudos científicos. Então, filmes que mostram o espaço, a própria Jornada nas Estrelas, coisas desse tipo, às vezes a cena que está aparecendo lá de transporte é baseada nesse tipo de conhecimento. Na verdade, já é praticamente um conhecimento popular essa questão da penetrabilidade da matéria. Talvez aqui eu tenha um pouco de dificuldade de explicar termos científicos para vocês. Para transportar objetos e pessoas, a partir do momento que você desintegra a matéria, é, como eu disse, a tecnologia. A teoria já é do conhecimento da nossa ciência hoje. Hoje a gente pode até achar isso algo excepcional, mas como nos ensina a doutrina espírita, chegará uma época em que toda a humanidade estará mais moralizada. A mediunidade estará cada vez mais ostensiva. Então, o fenômeno de transporte será uma coisa muito comum entre nós. Será muito comum. Para facilitar para nós, o Kardec ele começa a conversar com um espírito que opera o fenômeno de transporte. Só que ele não é tão evoluído assim. Então, tem muitos detalhes que ele desconhece. E o Erasto vai revisando as respostas que esse espírito dá. Eu trouxe aqui algumas delas que nós vamos tentar mostrar para vocês. Não tem quem se interessar, são 20 perguntas ao todo que estão nesse capítulo. E aquelas que o Erasto julgou necessidade, ele coloca uma nota. Então é um assunto interessante, eu recomendo para aqueles que tiverem mais curiosidade. Por que os transportes que acabaste de executar só se produzem estando o médium em estado sonambúlico? Isto é o Kardec perguntando para o espírito que opera o fenômeno de transporte. Isto se prende à natureza do médium. Os fatos que produzo
quando o meu está adormecido, poderia produzi-los igualmente com outro médium em estado de vigília. Então, é possível operar o fenômeno com o médium dormindo ou acordado. Mas o médium, eu disse para vocês, né, que tem que ter uma sintonia muito grande. Então, o médium ele tem que ter uma capacidade de concentração e de desprendimento realmente muito grande. E essa é uma condição mais difícil de se conseguir no estado de vigília, ou seja, quando a gente está acordado. Então, o médico, por que a gente fala médium sonambúlico? Porque ele dorme durante o transe mediúnico. Então, quando ele dorme, o perispírito se afasta mais do corpo físico. E aí fica mais fácil o espírito obter os fluidos que ele necessita para fazer o fenômeno. Porque o corpo físico, a matéria do corpo físico, não está interferindo tanto na produção do fluido do médium, porque o perispírito dele está mais afastado nesse momento do sono. Aí, você acabou aí, ele né? fica mais livre dos condicionamentos, né? Aqui, vou falar um negocinho aqui, né? Ele fala aqui que pelo médium dele tem que estar sonambúlico, né? E a gente vê que a Neia falou lá atrás, tem que ter uma afinidade muito grande, médium e espírito. E aí transporte fala que pode transportar qualquer material, independente de peso. Mas tem que ter o médium, a energia capaz, porque a energia tem que ser equivalente ao volume, ao peso do que ele vai querer transportar. E não adianta pôr 2, 3, 4 médios para ele pegar material desse médio e fazer. Não dá, ele tem que ter aquela afinidade. E fala em médico sonambúlico, que é a grande maioria dos casos. Semana que vem nós vamos entrar no caso de materializações e vai dar para ver muito bem isso. Mas existia um médium, que eu falei dele a semana retrasada aqui, se não me engano, que é o Carlos Mirabelli. Ele fazia tudo isso daí acordado, desperto. Então, assim, ele conseguia liberar essa energia desperto. Aquilo que eu falei no começo da gente ficar com o pensamento voltado sempre aos nossos trabalhos, se ele fizesse em público, o pessoal, né, meio que não acreditava muito, ficava com aquelas energias negativas e aí não acontecia o fenômeno porque o pensamento do público estava interferindo no trabalho do espírito. Então era muito importante o médico dormindo, ficava muito mais fácil, que também pode ter a interferência dele, mas tinha casos que são raros que o médico acordado conseguia fazer. Eu acho que nessa pergunta aqui vai reafirmar um pouquinho isso que você falou do médium. Olha, depende da natureza especial do médium a produção do fenômeno e poderia produzir-se por outros médiums com mais facilidade e presteza? A produção depende da natureza do médium e o fenômeno não se pode produzir, senão por meio de naturezas correspondentes. Pelo que toca à presteza, o hábito que adquirimos, comunicando-nos frequentemente com o mesmo médium, nos é de grande vantagem. Então, aqui fica claro uma coisa: nem todo médium de efeito físico serve para fazer o fenômeno de transporte. É por isso contribui muito para que esse fenômeno ocorra raramente, como eu falei aqui no início. É uma das dificuldades. Para o transporte, o médium tem que ter essas características da expansão e penetrabilidade ao extremo, o Erasto nos fala. Ao extremo. O que é isso? É expansão do quê? É a expansão do perispírito do médium, especialmente dos seus centros de força, ou como preferem algum dos chakras. E tem que ter também a característica da penetrabilidade, ou seja, a possibilidade do espírito penetrar no perispírito do médium, né? Para que os fluidos do espírito e do médium possam ser mesclados, né? Sem essa combinação, que tem que ser perfeita, o fenômeno não pode acontecer. Ou seja, os dois, o espírito e o médium, têm que estar com as suas potencialidades totalmente ativadas. E é diferente também no caso do transporte de outros fenômenos, porque, como o Reinaldo falou, no transporte só pode ser utilizado um médium. Por que um médium? Porque se precisa de fluidos, de bastante fluidos para transportar um objeto, por que um médium só? Exatamente porque a afinidade precisa ser tão grande que é muito mais fácil entre apenas dois indivíduos, ou seja, o espírito e o médium. Todas essas particularidades é que fazem esse fenômeno ser raro.
Aí eu vou fazer essas 3 perguntinhas aqui do Kardec para o espírito com relação de onde ele retirou os objetos. Onde fosse buscar as flores e os confeitos que trouxeste para aqui, as flores tomo-as aos jardins onde bem me parece. E os confeitos devem ter feito falta ao respectivo negociante. Tomo-os onde me apraz. O negociante nada absolutamente percebeu, porque pus outros no lugar dos que tirei. Mas os anéis têm valor. Onde os foste buscar? Não terás com isso causado prejuízo àquele de quem tiraste? Tirei-os de lugares que todos desconhecem, e filo por maneira que daí não resultará prejuízo para ninguém. Será? Olha que o Erasto nos fala que sim, de fato, pode resultar sim num prejuízo real, porque um objeto ele só vai poder ser substituído por outro idêntico da mesma forma e do mesmo valor. Se um espírito tivesse a faculdade de fazer um outro objeto igual, uma réplica, né? Por que então ele precisaria transportar o objeto? Não teria sentido isso. Então, o que vai ali ocasionar ou não o prejuízo material? Então, o espírito tirou um objeto daqui, um anel da minha casa, levou para a casa de alguém de vocês. Eu fiquei sem um anel, tomei o prejuízo? Se o espírito não devolver, não transportar de volta esse objeto, esse anel para mim, sim, eu vou ter um prejuízo. Agora, se o espírito não quiser fazer o transporte de volta, ou, mais difícil, se ele não tiver à disposição dele as condições fluídicas necessárias para transportar esse objeto de volta, não será devolvido, vai ficar na casa de alguém de vocês, não vai voltar para mim. E nós estamos vendo aqui que é um fenômeno especial, precisa do médium adequado, precisa de uma sintonia muito grande para ter essa combinação de fluidos. Então, são condições especiais. Agora, se aconteceu o prejuízo, isso está ligado com a lei de causa e efeito. A espiritualidade não permitiria que esse fenômeno acontecesse se não tivesse proveito para os dois lados, né? Tanto quem, vamos dizer assim, perdeu o objeto, entre aspas, como para quem o objeto apareceu depois. Extremamente ligado à lei de causa e efeito. Não acontece se não tem um fim útil. Sem um fim útil, a espiritualidade não permite. Como nós vimos aqui semana passada, qual é esse fim? É o nosso crescimento, o nosso aprendizado, os nossos resgates, as nossas melhorias. Será possível trazer flores de outro planeta? Não, a mim não me é possível. Aí o Kardec pergunta para o Erasto, teriam outros espíritos esse poder? E Erasto responde, não, isso não é possível em virtude da diferença dos meio ambientes. Poderias trazer-nos flores de outro hemisfério, dos trópicos, por exemplo? Desde que seja terra, posso. Então, assim, não dá para transportar objetos de planetas diferentes pela questão material. A formação, os componentes da matéria são outros, então não é possível. Agora, se for do planeta Terra, não existe distância. O que vai interferir nisso é se o espírito tem habilidade para manipular esses fluidos e se existem as condições fluídicas necessárias. Tem um médium? Esse médium está em muita sintonia com o espírito? Ele tem essa capacidade de expansão e penetrabilidade do perispírito que é capaz de produzir a quantidade necessária de fluidos? E o espírito vai poder se aproximar tanto dele a tal ponto de operar o fenômeno? É isso que vai determinar. Aí nesse caso aí tem uma história do Divaldo, ele estava com um problema na garganta, eu já contei aqui, aí a irmã Sheila foi fazer uma cirurgia na garganta dele, espiritual, lá na casa do Chico. Aí fez tudo e ele gostava de ele perguntou para ela se ela era da Áustria, e ela era da Áustria. Aí ele queria uma flor que tinha lá que ele gostava muito, Edelweiss que chamava. Você conhece, não sei o quê, você podia arrumar para mim, ela materializou na hora para ele essa flor de Edelweiss. E diz ele que ele tem guardado até hoje, acho que ele pôs numa moldura lá, alguma coisa assim, ou desidratou, não sei o que ele fez. Mas ele tem guardado até hoje lá na Casa do Caminho, né? Então, ela é um espírito superior na hora. E onde que dá isso? Na Áustria.
Cresce a 2.000, 3.000 metros de altitude só. A produção do fenômeno dos transportes não é de alguma forma penosa, não te causa qualquer embaraço? Não nos é penosa em nada, quando temos permissão para operá-los. Poderia ser-nos grandemente penosa se quiséssemos produzir efeitos para os quais não estivéssemos autorizados. Aí olha o que o Erasto fala. Ele não quer convir em que isso lhe é penoso, embora o seja realmente, pois que se vê forçado a executar uma operação, por assim dizer, material. Primeira coisa, se o fenômeno não fosse autorizado, não for autorizado pela espiritualidade superior, não acontece. Muitas vezes essa permissão pode ser dada, o espírito que está operando o fenômeno nem sabe disso, mas precisa ser autorizado. E é um processo trabalhoso, sim, para o espírito, porque ele é complexo, envolve a desagregação dos agentes atômicos, moleculares, né? Então, e depois a reagregação. Então, dá muito trabalho, sim. Trazes com a mesma facilidade um objeto de peso considerável, de 50 quilos, por exemplo? Isso o Reinaldo comentou, é muito interessante, né? Que ele fala, o peso nada é para nós. Trazemos flores porque agrada mais do que um volume pesado. E o que eu vou tentar falar mais rápido, o que o Erasto está dizendo aqui é que para nós, a gravidade que existe para nós, os espíritos anulam. A massa dos fluidos combinados é proporcional à dos objetos. A força deve estar em proporção com a resistência. Objetos maiores precisam de mais fluidos, objetos menores de menos fluidos. Essa é a dificuldade, não é o peso de transportar um objeto que vai fazer o espírito deixar de transportar. Ele tem as condições fluídicas necessárias, se ele tiver na mesma razão do peso do objeto, esse transporte será realizado. Entre os objetos que os espíritos costumam trazer, não haverá alguns que eles próprios possam fabricar, isto é, produzidos espontaneamente pelas modificações que os espíritos possam operar no fluido ou no elemento universal? Por mim, não, que não tenho permissão para isso. Só um espírito elevado pode fazer. Aqui eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque os próximos capítulos nós vamos falar isso aqui, mas aí não seria um fenômeno de transporte, aí seria materialização, né? Porque na materialização, o objeto não existe no plano físico. Ele é produzido pelos espíritos e se torna visível para nós, mas não é produzido com a matéria que nós conhecemos aqui, é uma matéria fluida, é o ectoplasma. Então, eles têm uma vida curta, é uma outra coisa. O fenômeno de transporte é um objeto real. Aí, né, vamos dar um pitaco, né? Rapidinho também. O Dr. Paulo César Frutuoso, ele mexe muito com ectoplasmia, que é curas através do ectoplasma, lá no Lares Frei Luiz, lá no Rio de Janeiro. Um dia ele falou que o professor de medicina, na escola dele, lá onde ele dá aula de medicina também, estava com problema de uma válvula cardíaca, válvula mitral. E ele convenceu o homem a fazer uma cirurgia. Os espíritos tiraram a válvula mitral dele, cheia de sangue, deu na mão deles, e eles fizeram, à medida que ele foi tirando, foi aparecendo outra no lugar. E aí o homem viveu mais alguns anos com aquela válvula substituída. Depois nós vamos falar disso semana que vem. Como conseguiste outro dia introduzir aqueles objetos estando fechado o aposento? Fi-los entrar comigo, envoltos, por assim dizer, na minha substância. Nada mais posso dizer por não ser explicável o fato. Como fizeste para tornar visíveis esses objetos que um momento antes eram invisíveis? Tirei a matéria que os envolvia. Aí o Erasto corrige. O que os envolve não é matéria propriamente dita, mas um fluido tirado, metade do perispírito do médium e metade do espírito que opera. Né? Então, nós dissemos aqui, o espírito desagrega a matéria, reagrega, através desse fluido, que é uma mistura do espírito com o fluido do médium, ele faz um comando mental, não é com a mão que ele transporta, mas nem sempre o espírito ele entende por que tudo isso está acontecendo. Ele tem a habilidade de fazer, mas ele não entende por que ele está fazendo. Apenas
um comando dele, uma ação mental, pensamento dele, automaticamente tudo isso acontece. Nesse caso, o que a gente vê? O espírito está fazendo o fenômeno inconscientemente. Ele não tem a consciência de como opera, mas ele está fazendo. Ele tem a habilidade, né? Ele tem a disposição dos fluidos, então ele opera o fenômeno. Então, o fenômeno pode acontecer conscientemente por parte do espírito ou inconscientemente. Nós podemos observar duas formas de transporte aqui. Uma, ele envolver o material num fluido dele do médium. Como se eu quisesse esconder essa garrafa, por exemplo, eu pegava o chale da Néia ali, envolvia a Néia e escondi. E entro aqui na sala com ela, ou saio da sala com ela. Mas está tudo aqui fechado. Como é que ele entra? Aí ele desmaterializa o material para poder entrar. Desmaterializa pelos espaços que tem na parede, ele consegue fazer passar e depois materializa aqui dentro. É assim o negócio. Para encerrar, um caso daquele médium Carlos Mirabelli, ele foi na casa de um homem, Carlos Embaçaí, era o Dr. Carlos Embaçaí. Estava lá e tinha um espelho no hall de entrada da casa, e como ele era um médium de efeito físico muito poderoso, o espelho disse que atravessou a parede e caiu no meio da sala onde ele estava. Até que a esposa do Embaçaí ficou tão assustada e pôs ele no hotel para tirar de lá. Aí eu fiquei pensando, acho que não atravessou o espelho, né? Será que... Mas pelo que a gente vê, atravessou. Depende da potência do médium, da capacidade do espírito, ele consegue desagregar a matéria e reagregar imediatamente. E no Domínios da Mediunidade, no capítulo 28, nós vamos ter um exemplo disso, e o Aulus, que é o instrutor do André Luiz, está explicando lá. Eles falam que tem técnicos muito competentes para fazer isso. Que um espírito saiu lá fora, pegou uma flor, e pegou flores, né, e entrou para dentro do ambiente, só que estava tudo fechado. E como é que ele fez isso? Aí o Aulus explica. A desintegração da matéria e a reintegração imediatamente. Então, duas formas. Uma, como o ambiente está aberto, vamos dizer que ele meio que esconde o objeto, chega aqui, ele descobre, né, tira o fluido e aparece. E a outra, ele atravessa a matéria, parede, desagregando tudo. Então, só para finalizar, quando a gente for estudar esses fenômenos, principalmente esses mais especiais, é bom a gente sempre buscar informação em toda a obra de Kardec, nos livros do André Luiz, porque conforme a ciência foi evoluindo, novas informações os espíritos foram trazendo para nós. E fica mais fácil para entender os fenômenos espíritos. Então, quando for estudar um fenômeno desse, a recomendação é, não leia só um texto, tá? Leiam vários, desde que sejam autores que nós conhecemos, né, que psicografados pelo Chico Xavier, a obra de Kardec, esses a gente pode confiar, tá bom? Muito obrigada pela paciência, gente. Pedimos a vocês aí que fiquem em oração, pedindo ajuda pelos irmãos que nós vamos ser atendidos ali na mesa. Semana que vem, capítulo 6, manifestações visuais. João vai apresentar isso para nós, que aí é aparecer os espíritos, né, materialização de espíritos, como que acontece. Isso aí é bem interessante. Próxima semana, então, capítulo 6. Bom, acho que deu para deixar claro o assunto de hoje, né? A questão de materialização, no questão de transporte especificamente de hoje. Como eu falei, existem duas formas, né? Uma é o espírito envolver o objeto com o fluido dele do médium, e aí ele entra no ambiente com a porta aberta, algum lugar para ele entrar, e lá ele tira o fluido que ele colocou e o objeto aparece. Dá o exemplo da capa da invisibilidade. Harry Potter, boa, Harry Potter. O Harry Potter tem a capa da invisibilidade, é alguma coisa parecida, então. Só que, em vez de um tecido, é um fluido que ele coloca, né? E aí desaparece o objeto. E a outra questão é aquela que tem no livro Domínios da Mediunidade, capítulo 28, que fala sobre isso. É um capítulo interessante de ler para ver o que acontece. Eles estão, de fato, lá eu acho que é um trabalho de cura espiritual, onde o ambiente também que a gente vive estava com problema e estava dificultando o trabalho deles, né? Por isso que essa pessoa saiu lá fora, passou pelas paredes, era um tapume de madeira, pegou algumas flores e distribuiu para o pessoal para mudar um pouco o clima do pessoal, e daí facilitou o trabalho deles. E nessa questão, o André Luiz e o Hilário, que era o companheiro lá, ficaram abismados como que a flor entrou lá dentro, tudo fechado. Aí eles comentaram da desmaterialização, que assim, precisa ter um grau de conhecimento muito grande para fazer isso, né? E como assim, qualquer peça que vai sumir, por exemplo, não são autorizados, a Néia falou, eles não tinham autorização, ele falou, não é autorizado, por exemplo, tirar uma peça de um avião, por exemplo, o avião despencar lá de cima, isso não vai acontecer, tem a proteção para isso, né? E também, assim, ele não consegue manusear muito a matéria, porque, olha só, Jesus que fez tudo isso daqui manuseando a matéria.
Alguns espíritos evoluídos conseguem manusear a matéria, conseguem. Alguns espíritos não tão evoluídos também conseguem manusear a matéria. Mas tem coisa que eles têm autorização a fazer, tem coisa que não tem. Temos a proteção de Jesus sempre, né? Então acho que ficou bem claro. Agora, semana que vem vai ser bem interessante também, que é a questão da materialização dos espíritos, onde todos conseguem ver os espíritos materializados, né? E vamos ver como é que funciona. Mas é a base do ectoplasma também. Vai ser muito interessante, tá bom? Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos. Obrigado. Que Jesus nos acompanhe até a nossa casa. Tá bem? Obrigado.